com dores o dei à luz. Então o nome Jabes significa aquele que nasceu para causar dores, aquele que causa dores. Então, como a mãe sofreu muito no ato do parto, no dia de dar à luz, a Bíblia diz que as circunstâncias que envolveram seu nascimento acabaram determinando quase o destino de Jabes. Ou seja, em outras palavras, a mãe estava a amaldiçoar o filho, porque ela sofreu muito, e a própria mãe disse, e aí a Bíblia dizia, a sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo, por quanto com dores o dei à luz. No grego quer dizer, por quanto me causou muitas dores ao nascer. Uma mulher na fase de dor de parto, é normal sentir dores. Mas a mãe de Jabes, que teve já vários filhos, parece que sofreu mais ao gerar Jabes, e por conta disso ela amaldiçoa Jabes. E amado, Jabes, para contrapor essa maldição, ele orou. Porque às vezes os nossos pais, eles podem nos amaldiçoar de duas maneiras: de forma inconsciente e de forma consciente. Existem pais que proferem palavras para os filhos, eles sabem que isso está mal, que de forma inconsciente acabam manifestando, amaldiçoando os filhos. A esposa de Jacó, mãe de José e Benjamim, quando ela nasceu, Benjamim, no dia do parto também sofreu com muitas dores. A Bíblia diz que ela, ao nascer, dá o nome de Benoni, aquele que me fez sofrer. E aí também Jacó, quando escuta ela antes de morrer, chamando o filho dele de Benoni, ele troca e diz Benjamim. Jacó não aceita, porque no ato que Benjamim nasce, a esposa de Jacó, Raquel, morre. Mas antes de morrer, a mãe amaldiçoa o filho. Mas o pai que estava do lado no dia do parto, ele troca o nome antes da mãe morrer. Ou seja, o pai está dizendo, tudo bem que você está morrendo por causa dele, mas ele não tem culpa por você perder a sua vida. Por isso você não pode partir e deixar um legado de maldição sobre o Benoni, sobre o Benjamim. Então aqui nós precisamos entender, porque em Angola nós damos o nome dos nossos filhos mediante o jogador famoso, a atriz famosa, o ator ou atriz de novela famoso. Então aí nós procuramos dar o nome para os nossos filhos. Mas nos tempos bíblicos eles davam nome mediante as circunstâncias que envolveram o nascimento do filho, ou davam nome de forma profética. Por exemplo, Jacó, quando nasceu, ele recebeu o nome de Jacov ou Jacó, que quer dizer aquele que agarra. Porque quando Esaú nasceu, a mãozinha de Jacó nasceu agarrada no calcanhar do irmão. Eles eram gêmeos. Então o pai, quando olhou para aquele ato, disse que olha, esse é o Jacov, que significa aquele que agarra. E olha para a história de Jacó, você vai ver que Jacó viveu a vida toda agarrando. Ele não perdia a oportunidade. Agarrou a oportunidade de primogenitura, agarrou a oportunidade de trapacear e enganar o tio Labão, agarrou um anjo e não largou, e ele disse, eu só te deixo se tu me abençoares. Ou seja, aquilo que os pais profetizaram na vida do Jacó acabou acontecendo com o Jacó. Então Jabes, que nasce numa situação em que ele causa dores, ele poderia se conformar com o apelido, com o título que a mãe dele lhe deu. Mas a Bíblia diz que ele orou, e a Bíblia diz, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Imagina um homem que desde o ventre já recebe uma sentença de maldição. Desde o ventre ele já recebe uma palavra condenatória. E a Bíblia diz que ele é mais ilustre do que os seus irmãos. Ele é o mais excelente do que os seus irmãos. Ele sobressaiu no meio dos seus irmãos. Porque ser ilustre é o que, pastor? Ser ilustre, segundo o dicionário, quer dizer notável, com qualidades notáveis,
sacerdotáveis, célebre e nobre. Alguém que nasceu para causar dores, quando ele cresce, ouve a história do nascimento dele, ele ora a Deus, Deus muda a sua história, e a Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Aqui dizer entre os seus irmãos ou dos seus irmãos, quer dizer que Jabes foi o mais ilustre na sua família. Porque todos nós ganhamos protagonismo fora da nossa família. Porque tem irmãos na igreja, lá fora no trabalho, são ilustres. Tem mulheres lá fora de casa, são ilustres. No trabalho, na faculdade, no negócio, são ilustres. Mas lá em casa não são nada. Lá em casa não são ilustres, porque eles não conquistaram esse processo diante das suas famílias. Davi era o melhor rei, Davi era o melhor guerreiro, Davi era o homem que conquistava, matava gigantes, venceu o urso, venceu o leão, destruiu Golias, correu com os filisteus, era o ilustre da nação. Mas dentro da sua casa, Davi era uma vergonha, não tinha autoridade como pai. Diferente de Noé, salvou toda a sua casa, mas Davi perdeu os seus filhos, porque eles ganhou o mundo e perdeu a sua família. E a gente precisa entender: a maior vitória para um pai, para uma mãe, é ganhar os seus filhos, é ganhar a sua família, é ser honrado dentro da sua própria casa. Um homem que nasceu para causar dores, agora ele está dentro de uma família e ele muda aquela história. Eu quero dizer, querido, o teu nome não pode determinar a tua história. Amém? Teu nome não pode determinar a tua história. O nome dele significa aquele que causa dores, aquele que nasceu para causar dores, causador de sofrimento. E mesmo tendo nome pejorativo, mesmo tendo nome condenatório, mesmo tendo nome que acaba gerando maldição na vida dele, o que é que Jabes fez? Ele foi o mais ilustre, porque ele orou a Deus, fez uma oração específica e Deus mudou toda a sua história. Por isso, irmão, o teu nome pode ser Jesus e você ser um ladrão. Meu filho vai se chamar Jesus, amanhã é o bar de B. Amado, não deixa que o teu nome mude a tua história. Não deixa que as circunstâncias pelas quais você nasceu, elas acabam mudando a tua história. Amado, há um adágio popular que diz: aquele que cala faz o quê? Consente. E Jabes, quando escutou que lhe deram o nome de Jabes, porque a mãe sofreu muito no ato do parto, e o nome dele significa causador de sofrimento, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Ele não foi no cartório mudar o seu nome, mas ele mudou as suas atitudes, ele mudou o seu comportamento, ele moldou o seu caráter. Porque, amado, não adianta mudar de nome. Não quero ser charado soba. Muda as tuas atitudes, muda o teu comportamento, porque não adianta ter nome bonito e ter atitudes feias. Não adianta ter nome que você diz tem um significado maravilhoso, mas você é um mal comportado. Então, o que Jabes faz quando ele descobre a história do seu nome, ele não disse: agora eu vou se chamar John, Isaac. Não, ele disse: eu vou continuar sendo Jabes, mas vou mudar o meu comportamento. Quando as pessoas ouvirem a minha história e dizerem: o que é que significa o teu nome? Aquele que causa dor. Sabe onde é? Mas você só é uma bênção para a minha vida. Alguém está comigo? Diz amém. Amado, José, irmão, faz tudo. José foi acusado pela mulher de Potifar, que ele intentou, padrinho, tentou contra o pudor daquela mulher. Ele foi acusado, a mulher gritou, a única prova que ela tinha, ela ficou com a capa do José. Quando Potifar, o seu esposo, chegou, ele: amor, o teu escravo predileto quase me agarrou forçosamente, olha a capa dele. E eu quero dizer, amado, ter a tua capa não prova nada, amém? Porque algumas pessoas que nos acusam, a única coisa que tem é a nossa capa. Você pode até ter a nossa capa, mas não significa que nós intentamos contra você. Aleluia. Amado,
Potifar, quando voltou para casa, olhou para a mulher dele a chorar, lágrima de crocodilo, disse assim: eu te conheço. Porque cada marido conhece a mulher que tem. Eu sei quando a minha quer me mentir. Eu sei. Está contando muita história, ele olha mesmo assim bem nos olhos. Aí ela começa a gaguejar, fala: filha, fala a verdade, vou começar a profetizar agora. Amado, sabe o que poderia acontecer com um escravo que intenta contra o pudor da patroa? Escravo era um lixo, irmão. Escravo não tinha nenhum direito legal, era um descartável, era como máquina. O patrão usava como quisesse. E é interessante que Potifar não matou José. É assim, a acusação que fazem contra ele não tem nada a ver. Sabe quando estão a te contar uma história sobre alguém, mas o que os teus olhos veem é outra coisa? Por isso, irmão, muito cuidado com ouvir dizer: você está a odiar pessoas só porque te contaram que são más, você não conhece. Você está falando mal de pessoas só porque você ouviu de alguém que não gosta e quer também te transferir a raiva dela. Aí o patrão Potifar olhou para José: estuprador, não tem cara de estuprador. Pá, não dá, para minha mulher não falou só que eu estou a favor do bandido. Prendem José, mas não é para matar, é escravo. Prenda, porque Potifar sabia quem é José. Amado, tem pecados que tem irmãos se cometerem, nós não vamos aceitar. Mas tem uns: ah não, do fulano isso eu espero. Isso aí, eu espero até pior, só fez isso. Conhece alguém assim? Que você não assusta quando te conta de alguma coisa que ele fez. Fala: oh, fez mais isso, afinal esse fulano também não para na maldade. Mas tem gente que quando te conta algumas coisas sobre ele, você fala: sério? Tem certeza? Conhece alguém assim? Amado, é Jabes, tem um nome, aquele que causa dor, ou causador de sofrimento. Mas todas as pessoas que andavam com ele, começou na casa dele, os irmãos dele olhavam para ele, e eu imagino a chamarem Jabes de ilustre. Não é ele que mudou o seu nome, mas ele mudou a sua história e acabou influenciando no seu nome. Por isso, amado, cuida da sua história, cuida da sua reputação. Amado, não deixa que as pessoas manchem a tua reputação. Jabes, ele cresce, ele ora a Deus, Deus muda a história dele, e a Bíblia diz: ele foi o mais ilustre do que os seus irmãos. Então, por isso, se alguém te amaldiçoou, meu irmão, não se cala, porque quem cala consente. Nosso maior problema: nos amaldiçoam no trabalho, nos amaldiçoam na família, e você só fica meu irmão, você está recebendo maldição e se cala. A Bíblia diz: não somente os que fazem, em Romanos, mas também os que consentem com os que fazem. Romanos capítulo 1, versículo 34, por favor. Filho, vem aí. Romanos 1, 34. Olha o que Paulo, 32, perdão. 1, 32. Diz assim: os quais, conhecendo o juízo ou a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que quer. Esses se agradam, na minha tradução diz, consentem. Não tem medo do teu salto alto, é a tua vida de oração. Ele não respeita um carro que você anda, é a tua vida de oração. E eu quero dizer, se você tem um cargo em algum lugar, alguém quer te bruxar, não precisa ser profeta para saber isso. Por isso, se você já sabe que alguém quer o teu lugar, então comece a orar. Vai trabalhar orando, sai do trabalho orando, senta naquela cadeira orando, conduz aquela viatura orando, fica lá na empresa orando, porque os bruxos não vão poder contra você. Pastor, vou mudar de empresa porque é muito bruxo. Fica lá, José. José no Egito, puede bruxo, puede mago. Ele estava lá, e quando chegaram lá falar para interpretar o sonho de Faraó, José fez uma careca e chegou aí e disse: sonhou o que, o rei?
Os bruxos, esse preso, esse detento, vai discernir o sonho do rei. Sonhou que afasta ainda seu macumbeiro. Sai ainda daí, sopa, sai. O faraó sonhou o quê? Hoje eu tive 2 sonhos. O primeiro sonho, vacas gordas, aquilo estava bonito, bonito, bonito. E quando eu comecei a rir da prosperidade, as vacas gordas, no rio vieram 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliram as gordas. Eu acordei desesperado, porque me parecia um filme de terror, José. Mas o grande faraó, o segundo sonho, eu nem sabia que só sonhei uma vez e estava a ver 2. Eu sonhei que eu estava no campo e vi 7 espigas de trigo gordas, bem desenvolvidas, e 7 espigas de trigo magrinhas, mal desenvolvidas. E quando eu comecei a ficar feliz com o trigo bem desenvolvido, as magrinhas engoliram, tragaram as gordas. E eu estou desesperado porque não sei o que significa. Chamei os sátrapas, os astrólogos, os bruxos, os soba daqui, tudo, está tudo atrapalhado, não sabe. José disse: ô grande faraó, na verdade o que você teve foi um sonho. E você está pensando que é 2. Deus só queria infantizar, para você entender. Aqui é o mistério dos 2 7. 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. O que vai determinar é que as vacas gordas representam fartura, as vacas magras representam escassez, as espigas de trigo bem desenvolvidas representam fartura, as menos desenvolvidas representam escassez. Então, grande faraó, o teu reinado vai estar dividido em 2 tempos. Presta atenção no tempo de Deus. E todos nós passamos nesses 2 tempos. Tempo de vacas magras e tempo de vacas gordas. Só que tem gente que no tempo de vacas magras desperdiça. E José disse: ô grande faraó, nesses 7 anos que você vai prosperar, guarda a maior quantidade de trigo possível. Não aceita o imposto ouro nem prata. O imposto tem que ser pago em trigo. Amplia os teus celeiros. Escolhe alguém no teu governo para recolher o trigo em toda a nação durante 7 anos. Porque virão outros 7 anos de miséria, escassez. E o maior problema dos angolanos é previsão. Nós angolanos, padrinho, temos problema de prever. Por isso, quando temos, rebentamos mesmo. Tem que sentir que temos. Todo sábado lá no quintal, festa. Todo sábado. E o tio que tem 2 mulheres, vai na primeira, deixa. Vai na segunda. Agora está aí a ver fumo. Porque ele não conseguiu prever daqui a mais 7 anos como é que eu vou estar. Por isso hoje na igreja vem boi de irmãos e irmãs que começam a dizer: naquele tempo, está com saudade do bife, né? Agora está a comer sardinha, pensar no bife. Amado, é porque no tempo de prosperidade você não guardou, não preservou, não fez nada. Estava a comprar Converse com dólar. E nas cantinas, na janela aberta com $100. Quero só 2 latas de sardinha, 2 velas com dólar. Era assim. Isso sabe era o que? Indisciplina. Porque nós somos o único povo, irmão, que estamos a pagar carro de não sei quantos milhões à vista. Lá fora os outros até telefone pagam parcelado. Você vê esse famoso com um telefone caro, ele está a pagar em 30 vezes, 40 vezes. Nós aqui na hora trabalha 1 mês, 1 ano, 2 anos para comprar um telefone que vai ficar no bolso, mas casa não tem. Não tem casa. Porque nós não sabemos prever o tempo de prosperidade. A marimbondagem está acabando no nosso país. E o marimbondo que não ferrou no tempo de ferrar, agora aqui está a chorar. E eu quero dizer, amado, aprenda a ler o tempo de Deus. Está comigo? Diz amém. Você sabe qual é o teu tempo? Jabes, ele entendeu isso. Chegou a hora para eu mudar a minha história. E o que é que eu posso fazer? Se a minha mãe me olha, quem veio aí? Quem está aí? Mãe, é o problemático. Quem? Jabes. Entra, meu filho do sofrimento.
Você que te chama assim, fala já com a tua mãe hoje. Que aqui tem uns filhinhos de sofrimento. Tem uns filhinhos que a mãe já lhe apelidou o doentinho. E ele também, quando a mãe ficou 30 anos, meu doentinho, ele também faz aquela cara de doente. Sim, mamãe. Bem mais velho. O doentinho. Ah, meu Deus, os bebês de 30 anos, 40 anos. É uma vergonha isso. Vamos lá, Jabes. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: aqui estão os 4 pilares da oração de Jabes. Primeiro, se me abençoares, muitíssimo. Irmãos, eu estava de madrugada a ler esse texto. O que chamou a minha atenção é o que Jabes pediu. Padrinho, ele não pediu carro, não pediu casa, não pediu fazenda, pediu a bênção. Porque ter carros e casa é diferente de ter a bênção. Porque casa é uma parte da bênção. Carro é uma parte da bênção. Emprego não é a bênção completa, é uma parte. Por isso, com emprego ou sem, eu sou abençoado. A minha condição atual, andar a pé ou não, ainda assim eu sou o quê? A cara do irmão está dizendo abençoado. Estou até com pena de você. Eu vou repetir: com emprego ou sem emprego, eu sou o quê? Casado ou solteiro, eu sou o quê? Com filho ou sem filho, eu sou o quê? Viajando para o Dubai ou só chegando no Caimbambo, ainda assim eu sou o quê? Estando na casa de aluguel ou na casa própria, ainda assim eu sou o quê? Então as coisas que eu tenho ou não tenho não determinam se eu sou ou não. Porque tendo ou não, eu sou. Alguém está comigo? Diz amém. Diga comigo: eu sou aquilo que eu sou. Eu tenho aquilo que eu tenho. Diga: as coisas não determinam se eu sou abençoado. Eu é que determino através das coisas que eu sou abençoado. Por isso, quando eu chego num lugar amaldiçoado, quando eu chego, abençoo. Alguém está comigo? Diz amém. Tem irmão que vão chegar em empresas quebradas, quase a falir, mas quando você entrar lá, as coisas vão começar a fluir, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Pastor, prova na Bíblia. Jacó, quando foi na casa do Labão, tudo que Jacó pegava prosperava. Amado, José, o filho de Jacó, aprendeu com o pai: dá certo no lugar onde está. Porque tem gente que acredita que vai ser um show quando for em Luanda. Irmão, se em Benguela você está assim, em Luanda vai morrer. Porque não é sobre... Fala para o irmão que está ao seu lado. Eu estou cansado de repetir isso. Não é sobre o lugar, é você. Porque pessoas erradas nos lugares certos dá errado. E pessoas certas nos lugares errados também dá o quê? Errado. Você tem que saber, Deus quer que você esteja aí. Olha como José era abençoado. Lhe venderam como escravo, foi no Egito. Limpar chão, ele era o melhor. Daqui a pouco, na casa de Potifar, ele virou o chefe de todos os escravos. Ficou tão excelente, porque não é à toa uma patroa gostar do empregado. Tem que ser empregado com atributos. E José tinha beleza, sabedoria e educação. Era filho do Jacó. E ele aprendeu do pai dele sobre como cuidar de uma mulher. Ele viu como o pai dele amava a mãe dele, que pela mãe dele, o pai dele trabalhou 14 anos só para casar. Não é esse teu namorado que você lhe disse: vou te dar sim daqui a um mês, já fugiu. 14 anos. José aprendeu com o pai a esperar. Por isso, quando a patroa se jogou nele, falou: não, ainda não é o tempo. Ô tia, fica calma, tia. Ainda não é o tempo. Deu certo como escravo. Pegaram ele, foi preso. Deu certo na prisão. Chegou na prisão, pegaram
a chave da cadeia deram para você. Sabe o que dá a chave no preso? A minha pergunta é: preso que tem chave é preso? Fala para o irmão que está ao seu lado. Essa é a questão de ser abençoado. Irmão, você quando é abençoado, mesmo ganhando 15, 20 mil, o teu colega ganhando mais do que você, ele toda hora vai começar a controlar. Mas você consegue isso como? Tenta fazer isso como? Às vezes tem o mesmo salário, ele quer te matar, porque você está conseguindo se organizar. Ele com o mesmo salário, até superior ao teu, não está fazendo nada. A única coisa que ele está conseguindo juntar é mulher em todos os bairros. Tem uma na Camaninha, Calossombeco, a Calombutão. É a única coisa. Vê a tua vida organizada. O problema não é o quanto eu recebo, é quem eu sou e o que eu penso. Todo dia você vai na igreja, encontra Deus, está lá assim, numa cruz, com as costelas fora e uma coroa de espinho. Como é que você consegue pedir num Deus? Eu já entrei numa igreja assim, vocês sabem o que eu estou falando. Eu estou lá, estamos a rezar, eu olho para lá. Esse é o que vai resolver o nosso problema, que até hoje não saiu da cruz. Irmão, Jesus ficou algumas horas na cruz. Ele era tão abençoado que quando foi no cemitério para ressuscitar Lázaro, você já se perguntou por que ele chamou Lázaro pelo nome? Chegou no cemitério, ele devia dizer: oi, sai para fora, defunto. Jesus chamou Lázaro pelo nome porque não queria causar problema no cemitério. Se ele ia dizer ressuscita, todas as campas iam se abrir. Como naquele dia ele só foi lá por causa do Lázaro, então disse: é melhor os mortos só escutarem o nome de Lázaro. E nessa manhã Jesus está te chamando pelo nome, e você está dizendo: o pastor Isaac está pregando a teologia da prosperidade. Jesus está te chamando: Lázaro, vem para fora. E você está dizendo: está pregando a teologia da prosperidade. Vai continuar nessa tumba do sofrimento. Então Jesus nessa manhã está dizendo: sai para fora. E ele conhece o teu nome, está dizendo: Lázaro, vem para fora. Alguém está comigo? Diz amém. Amado, Deus está falando com você. Ora com mais ousadia, ora com mais autoridade. A Bíblia em Efésios diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Em Isaías diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus está dizendo: padrinho, eu estou sonhando com coisas grandes para vocês. Eu estou querendo dar coisas grandes para você. Quem recebe nessa manhã? Até quando vai viver como uma coitada, o coitado da fé? Meu irmão, Deus nos chamou para coisas grandes. Amado, o nosso Deus nos chamou para abrir o mar. Nós queremos abrir o aquário. Fala para o irmão que está ao seu lado: essa tua oração de coitado já está me irritando esses dias. Fala: se continuar a orar assim, não vai andar mais comigo. Os que oram pedindo coisinha, com a coisinha para Deus, com trabalho, com marido, com filho, com emprego, quando vê você que pediu que Deus te abençoasse muitíssimo, eles começam a ficar com inveja. A minha fulana não precisa. A teleconsulta mesmo já ia em Portugal para fazer a teleconsulta. Se aí no posto da Calossombica também fazem. Sai para lá, invejoso. Mas fulano toda hora tem que vender carro, comprar carro, trocar de carro. Deixa de ser invejoso, vai cuidar da tua vida. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado: cuida da tua vida.
você quiser ser feliz. E temos muitos frustrados em Angola por conta da comparação. Gostam de se comparar. Você sabe o preço que ele está a pagar? Quem vê Jabes, o ilustre, porque tem pessoas que só conhecem um lado da nossa história, não conhecem dois lados. Por isso tem raiva do nosso lado ilustre, mas não sabem de onde nós estamos a o quê? A sair. É por isso eu falei para o irmão, para você falar para o irmão que está do seu lado de manhã, fala para ele que nem sempre foi assim. Fala, eu sei o que é ralar para comer, eu sei o que é dormir fome e jantar água quente, só para acalmar o estômago. Gostas a me ver, já está aí buscar feitiço, seu feiticeiro. Não precisa me matar, me pergunta a receita que eu vou te dar. Fica a matar os outros, nem lhe conhece, só foram calhar no mesmo bairro, o outro a sonhar contigo, a lhe meter tala. E domingo você vem aqui que estão a te perseguir, mas você que persegue. Não persegue mais quem você não conhece a história dele. Oh, ficaram calmos. Porque todos que me procuram estão a lhes bruxar, eles nunca dizem, pastor, falando mesmo a verdade, nessa história toda, o feiticeiro sou eu. Primeira coisa que Jabe pede: Senhor, não me dá carro, não me dá casa, não me dá emprego, só me abençoa. Sabe, a palavra abençoar, eu já disse aqui, é autorizado para prosperar. Ser abençoado é ser autorizado para prosperar. Se o pai diz, filho, eu te abençoo, você está dizendo, filho, eu te autorizo a prosperar. Abençoa o teu filho, pai. Abençoa a tua filha, fala, eu te abençoo. E você na tua cabeça sabe, filho, eu estou a te autorizar a prosperar. Porque, amado, tem ricos que a única coisa que tem é dinheiro, mais nada. E o próspero tem dinheiro, tem amor, tem família, tem fé, vai ser salvo. Porque o dinheiro é uma parte da prosperidade. Amém? E você pode ter dinheiro e está doente. Pode ter dinheiro, mas ninguém te ama. Todas que andam contigo, não é contigo, andam com o teu dinheiro. Você que pensa que está a arrebentar, coitado. Elas estão dizendo, esse coitado se soubesse como ele é feio. Se ele soubesse como ele é isso. Amado, você tem que saber, querido, ser abençoado é diferente de ter. E eu sinto muito pelos irmãos que dizem, eu sou abençoado porque tem 200 mil na conta. Acha que isso é benção? Esse é abençoado. Que era abençoado era Jesus, não tinha conta bancária, não trabalhava em nenhum lugar. Mas quando alguém dizia, temos fome, ele diz, tem o que aí? 2 pães e 2 peixinhos, trazem. 15 mil pessoas comeram. Temos fome, o que tem aí? Nada, vamos na praia, lança a rede, 10 horas. Andar com Jesus, você pesca em horas impróprias. Você não entendeu. Andar com César, você só pesca no fim do mês. Mas andar com Jesus, você pesca no princípio, no meio, no fim, durante, depois. Por que andar com Jesus? Porque quem anda com Jesus, a bênção dele não vem no fim do mês. A bênção dele é o mês todo, é o ano todo, de janeiro a janeiro. Você está aqui, diz amém. Por isso, amado, quando você anda com Deus, você não fica preso, você não fica independente, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. O segundo pilar da oração de Jabes é, e os meus termos ampliar. Sabe o que o Jabes agora está pedindo? Mais trabalho. Ele está falando, amplia os meus terrenos. É fazendeiro. Está dizendo, Senhor, todo o terreno que eu vejo eu quero comprar. Quero comprar esse da frente, quero comprar o daqui, o daí. Amplia os meus termos. Amado, a bênção pressupõe trabalho. Tem gente que quer crescer, mas não quer trabalhar. Isso é como crente. Pastor, eu estou a orar. Ô irmão, você quer ser abençoado? Trabalho. Cesto cheio e cesto vazio, o que dá mais trabalho? Cesto cheio. Eu vendi pão, meu irmão.
Nós compramos pão numa montanha lá no Lubango, na Canquinda, na padaria do ex-governador Chipingue. Ele tinha uma padaria lá na montanha. E eu com 12, 13 anos metia de 150 a 200 pães na cabeça e descia a montanha. Várias vezes caí do monte e rolei. Os pães se espalharam na montanha, comecei a apanhar tudo. Quando chego em casa, até pedra meti na bacia porque pensei que era pão. Aí eu vendia o pão nas casas que eu encontrava depois da montanha. Como nós tínhamos que comprar, subíamos a montanha às 5h30 porque tinha que ser cedo para comprar pão, era muita gente. E quando nós descíamos 7, 8 horas e vendíamos já o pão nas casas que estavam embaixo da montanha. E aí, à medida que diminuía o pão, o peso na banheira diminuía. Eu quero dizer, irmão, se você quiser cesto cheio, você vai pagar um preço. Igreja pequena dá menos trabalho, igreja grande dá muito trabalho. Imagina essa igreja cheia, cada irmão quer uma visita do pastor, vou morrer. E tem irmão que quer matar mesmo o pastor. Escutei que visitou a mamãe fulana, também estou ali esperar, ainda vou ver. Porque nessa igreja há separatismo. Eu, se fosse na vossa corda, ia morrer já. Porque igreja pequena dá para visitar todo mundo. Em uma hora você passa aqui, passa aqui. Igreja grande, como é que a gente faz? O trabalho do pastor é visitar. Leste em qual Bíblia? Esse é o problema. Não fazer falar isso, é? Mas fala para o irmão que está do seu lado. Você quer crescer até onde? Você quer chegar até onde? Ele está dizendo aqui, e os meus termos ampliares. Ele está dizendo, eu quero ter influência. A madrinha tem que ser conhecida a toda parte. Minha madrinha faz bolo aqui, então já trabalha fazer o marketing. Você quer ter um casamento chique, ele procura o melhor bolo, o melhor. É a mãe grande aqui. Em Benguela não conheço uma melhor do que ela. Mas ela me contou uma vez e disse, pastor, filho, eu já fui levar bolo no Lubango com o padrinho de casamento. Imagina com as nossas estradas aí, levar bolo de noiva, só para trazer daqui de um bairro para a igreja ou para o salão, já é trabalho. Imagina até no Lubango, né? E padrinho, lembra da pressão que foi, né? O sofrimento. Ai, tá muito. Mas quando você cresce, isso pressupõe o quê? Trabalho. Hoje me convidam de toda parte, eu estou a negar convite, estou até com medo para ir pregar em Luanda, no sonho, no Bié, não sei aonde. Meu Deus, tem que arranjar alguém. Procurei um consultor, me dá uma ideia para me organizar ainda. Porque, amado, quando você cresce, não adianta olhar, visualizar. Irmão, não adianta casar com gato, ninguém vai comer gatices em casa. Ninguém come gatice. Ele é tão fofinho. Vamos ver se vão comer os bíceps dele. Vamos ver se vão comer os olhinhos dele bonitos. Ai, olha como ele sorri. Parece Leonardo DiCaprio. Vai nessa história. Trabalho, amplia os meus termos. Pastor, em Angola, emprego está difícil. Concordo contigo, mas trabalho em alguma esquina tem. É só sair, que trabalho tem. Fazer alguma coisa, lavar um carro, fazer, tem sempre alguma coisa. Só que nós somos crentes demais para fazer isso. Ele disse, amplia, me abençoa. O outro pilar está aqui. E a tua mão for comigo. Mas por que ele está dizendo? Não me faça nada, não me dê nada sem a tua proteção. Porque bênção sem a proteção de Deus, o inimigo toma. Satanás recebe, leva. Quantas pessoas prosperaram sem a proteção de Deus? Na mesma proporção que ganharam, é na mesma proporção que perderam. E você diz, não pastor, eu peço muito. Tiago vai dizer assim, pedes e não recebes, porque vocês pedem mali. Tiago capítulo 4, versículo 3. E nós encerramos aqui. Vamos orar para abençoar a tua vida. Tiago 4, 3. Podemos ler o texto? Pedir
não me respondeu? Porque essa tua oração de prosperidade, tudo que você vê é o teu bem-estar. E todo o dinheiro do crente é para o reino de Deus. Se o meu dinheiro não serve para exaltar Deus, não é bênção. Prosperidade é isso. Se você diz que é Deus que te deu, você vai usar para a glória de Deus. Porque como é que um dinheiro é de Deus? É Deus que te deu e você gasta com outras mulheres e não com a sua. Como é que é um dinheiro que é Deus que te deu? Você está gastando com o teu brada no bar. Aqueles bêbados que nunca ficam bêbados. Mas o teu filho não tem chinelo. Como é que Deus te deu dinheiro para você? Você está alimentando os brada. O teu filho mesmo quando vê gasosa treme. Porque, amado, não é bênção. Só é bênção quando o que eu tenho beneficia os da minha casa, beneficia o reino de Deus que me sustém, que me guarda. E o que o irmão Serafim falou, amado, se eu sou próspero e digo, atribuo a minha prosperidade a Deus. Deus me dá dinheiro, eu tenho dificuldade da oferta, da dízimo, abençoar uma coisa na igreja, é dificuldade disso. Então não é Deus. Por isso o Tiago está dizendo, pedis e não recebeis. Mas você pede, por que eu não recebo? Ele responde, vocês pedem mal. Você só vê você, minha vida, meus sapatos, minha roupa, o meu quarto, meu guarda-fato, minha casa, meu luxo, minha. Lembra a história do homem que Deus chamou de louco? Minha fazenda, meus celeiros, minha alma, minhas novidades. Vou sentar, vou comer, vou folgar. Deus chegou assim e disse, louco, nesse, essa noite vais morrer. E o que tens preparado para quem será? Egoísmo. Mas quando você pede para a glória de Deus, Deus te abençoa. Sabe por que muitos ainda não receberam? Porque estão a dizer assim, eles vão ver. Me chamaram de causador de dor, né? Me chamaram de maluco, né? Falaram que eu é que trago problema na família, né? Com a cruz, eles vão ver. E Deus está te dizendo, você também vai ver. Jabe não se vingou da mãe, não se vingou dos irmãos, só não aceitou aquilo e orou a Deus. Você vê na oração dele, madrinha, não tem vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia. Não, quando você é abençoado, os que te amaldiçoaram não vão estar na plateia, vão estar no palco contigo. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Inimigo, não é para lhe mandar embora. Falou mal de mim, come, meu irmão, come, pode acabar que tem mais. Bebe que tem mais. Pode me dar uma boleia, eu posso até te levar e não anda de graça. Eu meto combustível, troco os pneus só para te levar. Amém? Reuniam lá na tua família e não te chamavam porque você era o coitado. Fala, tá bom, agora podem reunir e me chamem mesmo, eu vou pagar tudo. E não estou com vingança. Você entendeu? Não, eu no meu pedi, não me deram. Agora que tem um também não vou dar, deixa de ser pobre, meu irmão. Falei quanto que precisa. Manda o dinheiro e manda mais um boi. É assim. Você não está se vingar. Você está dizendo o que Deus fez comigo. José, quando os irmãos dele chegaram, ele falou, não, vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus transformou em bem. Por isso eu não vou matar ninguém, não vou destruir ninguém. Ficam aqui, mano, come, mano, fica à vontade. Faraó é meu brada, nem vou vos falar que vocês me venderam. Se eu contar no faraó, se coloca de pé, vamos orar. Está do seu lado. A vingança não faz parte da prosperidade. Não repita isso para ele. Fala, a vingança não faz parte da prosperidade.